uma pesquisa em 2013 e 2004 pelo Centro de Segurança e Cidadania, assim que a SEAP foi criada, né, que era o antigo DESIP, e o secretário foi ameaçado de uma ação civil pública se ele não tampasse, porque as doenças de pele, era pombo, de cocô, alopécia, era de a chuva que caía, que não tinha telha lá em cima. Imaginar. Aí, por conta daquela ação, a secretaria resolveu, mas isso anos a fio, né? Só em 2004 ou 2005 que as celas tiveram teto. Até então eram lonas de plástico, né? Feitas assim, enfim. E lá nessa unidade era que tinha a galeria, né? Do pessoal. Agora, eu não sei como que a SEAP hoje está encaminhando essa questão. Essa é uma boa questão para a gente começar. Mas é interessante que do lado de fora as dificuldades são muito grandes, com certeza as barreiras estão sendo superadas internamente, onde esses estigmas, esses papéis são mais fortes. Eu tinha uma travesti que trabalhou comigo, cumpriu pena alternativa comigo, e depois de um tempo ela foi presa novamente. E eu fui na delegacia de madrugada para procurar ela. E aí, quando o pessoal da polícia abriu a cela, que ela veio correndo, me abraçou e me deu um beijo no rosto, eu olhei para trás, estava assim, silêncio, todo mundo parado, me olhando de cara feia. E eu falei assim, eu ri para ela, assim, ninguém falou nada, mas sentia assim, a ojeriza que criou em todo o estado que me recebeu, bem na madrugada, psicólogo, bem aqui acompanhado, na hora todo mundo disse, mais uma aí também, né, tá dando essa intimidade. Então, as coisas são muito difíceis e delicadas, e as pessoas são muito expostas. Me lembro que eu conheci um menino também no Ministro André, e ele falou assim, olha, eu sou o primeiro a acordar e o último a dormir, que eu morro de medo de ser estuprado aqui dentro. E o pessoal acabava arranjando alguém que era um cara poderoso, que acabava sendo o marido ou o namorado, porque era o protetor também, porque senão, aquela coisa bem Zé viu, que lá no personagem da novela, vou te usar, e quero cala a boca e você serve para isso só. Enquanto era... o Thiago também, que estava na fila. Em relação à pergunta da Mayara, eu também não sei, não tenho notícias, acho que elas têm mais propriedade para falar. Mas acho que a Márcia já adiantou o que eu queria ter dito, assim. Se aqui fora, o Roberto, se aqui fora a questão, né, da homofobia, do preconceito, né, contra todas as formas de exercício da sexualidade, da orientação sexual já é difícil, você imagina num lugar que é extremamente estereotipado, eu vejo um pouco assim, né, todos os preconceitos elevados, assim, entendeu? Então, eu tive um aluno de estágio, que ele faz estágio, acho que já concluiu estágio, num dos presídios masculinos. Ele chegou na aula de estágio, a aula foi só ele, 3 horas ele falando sem parar, né? De uma situação em que ele ficou indignado. Chegou uma travesti num presídio masculino, e a primeira coisa que fizeram foi passar máquina no cabelo pela cintura. Isso. E aí proibiu, não, em detalhe, banho de sol, ela tinha silicone, ela ficou no banho de sol de peito de fora, porque o banho de sol era sem blusa. Então assim, ela e procurou ele, em algum momento ela estava em prantos e tal, e aí ele no trabalho com assistente social foi aos pouquinhos conseguindo reverter isso, né? E, se você simplesmente gay, já é mega oprimido. Já mega. Lá a gente viu, né, quando a gente entrou no assunto da questão da homofobia, tinha um rapaz, que aliás a gente está com esse dever de casa, de quando voltar lá conversar com ele. Quando a gente entrou no assunto, ficou todo mundo jogando piadinha pro menino e o menino saiu. Ele é gay, né? Ele não é travesti, entendeu? E as piadas do pior nível. Então assim, a luta que vocês travam aqui fora é fundamental que ela se reverta em propostas, né? Para lá dentro. E acho que é o caminho. Primeiro é a luta, é dar visibilidade. Eu acho que é um movimento que está crescendo e que, com certeza, a médio e longo prazo vai conseguir reverter isso. Vamos ouvir o Thiago, depois o Brasil quer falar. Meu nome é Thiago, sou mestrando da UERJ, não sou da área de psicologia, não sou da área de saúde. Minha formação é jornalismo e letras, mas eu tenho experiência muito peculiar com presídio, porque assim, eu fui longe de pessoa presa, namorei com pessoa presa, fiz meu trabalho de monografia com pessoa presa, então tem uma coisa aí, e eu também sou do gênero há algum tempo, né? Tem muito isso. A minha mãe sempre achou que eu trabalhei numa unidade prisional de adolescentes com conflito com a lei, que vocês chamam de pegados, eu sou do Espírito Santo lá, IASES.
E minha mãe sempre achou que eu ia ficar pro resto da vida. Interessante, que você falou bem, eu trabalhei numa unidade prisional do Degase. Não, aqui é do Degase, né? Unidade prisional. Que é só Socioeducativa. Que pelo menos... Mas a lógica não foi à toa. Eu acho desrespeitoso falar socioeducativo, porque nas partes que a gente vê no dia a dia não é socioeducativo, né? Mas enfim. E aí, vocês são uma Vanessa, né? Vanessa, toda vez que você fala da homofobia da criminalidade, não que eu não acho que exista, mas eu acho que tem muito mais do machismo do que da homofobia. Por exemplo, eu morei em Vitória, mas também na periferia. Além de não ser traficante, não ter crescido com os meninos do tráfico, e aí sempre fui gay, fui assumido, isso era muito tranquilo. Eu nunca sofri preconceito, porque eu era gay, por exemplo. Eles me usavam a risada deles era, imagina uma bicha desse tamanho, gay. E aí a piada sempre era essa. Mas eu sempre senti que eu fui respeitado, porque a minha identidade de gênero era masculina. E agora eu sempre percebi que os meus amigos gays afeminados eram homogeneizados porque eles carregavam em si as performances femininas. Então, na minha concepção, e eu posso estar super equivocado, não era um processo de homofobia, era um processo de machismo. Porque aí o problema não é ser gay, não é ser dormir com outro cara, deitar com outro cara, é você não se parecer com uma mulher. Para o comportamento padrão. Porque a gente toma muito cuidado. Que tem hora que a gente olha as coisas assim, e eu fico muito preocupado, mas isso é homofobia e machismo, assim. Embora a gente sabe que vem de todo estudo da raiz patriarcal, a gente sabe que isso foi simbólico. Mas, por exemplo, tinha uma outra menina que participava do tráfico também, que ela era lésbica, mas que ela era bem do estilo machão. Ela também sofreu preconceito. Por quê? Porque ela reproduzia a prática da performance masculina. Então, dentro dessa perspectiva, dessa minha experiência, eu não consigo sentir que seja homofobia, para mim é machismo. E aí, por exemplo, para recordar um caso mais novo agora, teve aquele menino João que foi espancado lá em Goiás, o homossexual foi espancado, quando as pessoas foram xingando ele durante o tempo todo, e aí, no final, quando eles foram agredir, eles falaram bem assim: você quer ser uma mulher, então você vai apanhar igual uma mulher. E aí o embolo na minha cabeça fica, mas espera aí, né? Por que tem que apanhar igual a mulher? Então a gente sabe também da naturalização desse processo, dessas normalizações que o Foucault vai falar, né? Dessa normalização do apanhar. E aí uma outra experiência que eu tive, eu sou do Espírito Santo, sou do Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra a Mulher, e a gente foi discutir essa questão de gênero para o outro viés. A gente queria discutir que modelos de masculinidades eram esses. Porque a gente achou que não era importante a gente discutir feminilidade, nem questão de gênero e mulher, porque a gente está nitidamente no dois protagonismo da mulher. E é muito legal, sabe, quando você fala dessa coisa do negro, do gay e do negro, do LGBT e da mulher, porque é inevitável que a gente tenha que construir uma perspectiva de contra-opressão, mas a gente não pode tirar o protagonismo dessas pessoas, porque são espaços de poder, de protagonismo e de como se constrói desse processo de fortificação e de entendimento. E aí, eu lembro quando a gente foi discutir masculinidade, a gente foi discutir por regresso do sistema prisional. Eles tinham que cumprir. Eu trabalhava na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, eu era assessor de comunicação, mas eu trabalhava com oficina também de Direitos Humanos, e eu fui trabalhar com essa perspectiva dessa masculinidade, como essa masculinidade é construída na mídia. Aí eu fui levar a questão de recorte de jornal, fui levar novela, fui levar seriado, um trabalho super legal. Mas o que me assustou, e que de certa forma isso me assusta de uma forma gigantesca, é a forma como as pessoas elas encaram o que é naturalizado como uma coisa que não é possível de romper. E aí quando você falava, por exemplo, que ele não podia, dentro de uma perspectiva de obrigar um outro ser humano a transar com ele, você tá louco, é minha mulher, tem que transar comigo agora que ela quer. Sabe? Então assim, isso é muito. Essa semana, por exemplo, eu sou super noveleiro. Quando eu corro do resultado, eu acabo correndo tudo para 9 horas assistir o Império, porque eu sou noveleiro mesmo, acho super divertido, é minha válvula de escape. E aí essa semana passou uma cena que eu fiquei horrorizado, assim. Então o Imperador, né, que é aquele gato, diga-se de passagem, e daí ele tem aquela coisa, daquele modelo de família heteronormativa, ele é o macho alfa, ele que domina aquela situação toda ali. E aí apareceu uma amiga do filho que transaram um dia e ela engravidou. E aí a menina nervosa, porque engravidou, estava dando perspectiva de ter engravidado, chega chorando no jantar, e aquela coisa toda de família, bem tradicional, bem tradicional. E aí eles começam a discutir ele
E a mulher, que é a Lili Cabral, que é uma atriz maravilhosa, e eles começam a discutir sobre a questão da paternidade. Porque vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho. E aí tem uma hora que ele fala bem assim, o pai. Ele vira pro menino e fala bem assim pro filho: filho, você quer ter filho? Você quer ter esse filho? Aí então uma resposta do tipo: a gente vai ver, mas eu vou decidir e tal. Aí ele vira pro menino e fala bem assim: não, porque se ele quiser ter o filho, nem que seja amarrada, você vai ter o filho. Eu falei: meu Deus. Assim, de como essas coisas são naturalizadas, e é difícil romper. E aí você vai discutir, e aí uma desqualificação que ele sempre me dizia é o seguinte: achar que você tem todo esse discurso em favor da mulher, que você é gay, né? Porque se você fosse homem, ficasse com essa, você vê como é que é difícil, blá 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 blá. Esse é o quanto é difícil de construir essa masculinidade, porque essa masculinidade, ela se constrói, via de regra, pela questão da virilidade, pela questão da agressividade, pela questão de poder, pela questão de como a gente normaliza o sexo feminino, ele é inferior. Então, assim, é muito doido, é tudo muito doido isso. E como essas clássicas realmente, elas estão muito presentes no presídio. Quando eu trabalhei e é presídio, desculpa, gente, que trabalha com instituição educativa, principalmente no momento educativo. Não, gente, porque o menino ficar preso durante uma semana, o menino descer um dia para fazer uma oficina de 2 horas e me dizer que é sócio educativo, desculpa, vocês estão ignorando, vocês estão fazendo desrespeito à minha inteligência, porque não dá. E aí você percebe que até na juventude tem esse processo. Sociedade de internação. E aí você percebe que esse processo, ao mesmo tempo que é uma briga muito constante, porque também na experiência que eu tive, eu enxergava muito essa relação, por exemplo, dos meninos terem vontade de um com o outro. Eu captava muito isso, mas tinha coisa da verdade antes. Né? Então, como esse jogo vai se dando dentro dessa... Ainda tem uma questão que era muito comum mais no passado, mas que é presente ainda. Tudo bem, você tem seguir, mas quem é o ativo, quem é o passivo? Pelo menos isso. Não, eu passava era mais presente. Se você entra num aplicativo aí, por exemplo, na Zona Sul, você é afeminado? Sou, ando na rua, sou purpurina, virando estrelinha, sou diva, danço Madonna, né? É isso, não é adiante não, é adiante também. Eu queria fazer, eu também quero fazer uma pergunta para ela. Queria voltar um pouco para a questão da mulher, né? Eu sou voluntária no Talavera Bruce, Monte Calixto. Eu conheci de algum lugar, já visitei a ONG, isso. E recentemente também passei a ser voluntária no Educandário São Expedito, que aí é adolescentes meninos, e no Criar de Meninas, de Carlos de Albuquerque. Então nós já convivemos com uma realidade de meninas que dizem assim: matei e mato de novo, se tiver que matar. Elas dizendo? As adolescentes. Então, nós temos uma geração de meninas que está vindo, e aí eu acho que vem muito essa coisa do empoderamento, né? Assim, então, é ameaçador, chega no local e diz matei, aí as outras ficam um pouco atemorizadas, porque estão presas só por conta do tráfico, porque são mulheres ou esposas de grandes traficantes. Então, assim, nós temos até que entender essa geração que vai chegar daqui a pouco no Talavera Bruce. Isso também pode ser uma estratégia de defesa. Mas tem Entendeu? De chegar e dizer, olha, não mexe comigo. Não, está mudando. Em 2009 eu fiz um estudo, Marilena. A verdade sobre as mulheres do tráfico. Eu fiz esse estudo que foi o meu professor de pós-graduação que pediu, porque o MVBio já tinha um trabalho desse, e aí eu dentro da unidade também fiz. Um pouco contra o que ele falava, porque na época ele falava que as mulheres elas andavam com pistola na favela, com fuzil, e eu fiz entrevista com mais de 20 mulheres traficantes envolvidas no tráfico, e elas me falaram que não, que os homens não deixavam elas andarem porque não confiavam nelas. Só que agora, em 2014, isso já está mudando. Quem conversa com as detentas, elas já me falaram: dona Ana, a gente anda assim, com favela, com pistola na favela de moto, a gente mudou. E a gente vê realmente a marginalização das mulheres. Elas estão mudando, elas estão ficando bandidas, né? Como falam mesmo. Antes elas eram muito vítimas. Eu adoro. Eu acho que eu também adoro. Vamos levar a palavra para ela lá, que eu acho que ela não concluiu. E a minha preocupação é com o ambiente prisional, porque a ressocialização, sem dúvida alguma, não existe. Né? Nem para os adolescentes, né? Apesar de todo o ambiente lindo do socioeducativo, o CRIAD é um ambiente lindo,
Só que onde elas moram, e eu tenho oportunidade como voluntária de ir aonde elas vivem. Então a realidade é essa, é do padrasto que bate, que espanca a mãe dessa adolescente. Então ela foge de casa em alguns momentos, se refugia nos braços de um traficante, porque é uma maneira de ter alguém que a protege, porque o próprio padrasto está batendo na mãe dela, enfim. Então essa realidade também da família, do ambiente onde elas vivem, é fundamental ser conhecida. E no que diz respeito, né, o que eu conheço, tem 4 anos só que eu trabalho nesse ambiente, mas o ambiente, né, a infraestrutura para a mulher, ela é muito degradante. Muito, muito. Elas chegam chorando com a humilhação, e eu já vi isso, de implorar papel higiênico. Falamos muito sobre isso lá no Congresso de Egressos, várias perguntas, a Daniele falou sobre isso. Então, assim, tem essa questão mesmo do respeito, da dignidade de uma mulher que não tem o mínimo necessário para passar aquele mês de reclusão, longe da família, chorando, enfim. Então, isso precisa ser tratado com muita seriedade, porque elas vão sair da favela com toda a ostentação, com toda a riqueza que elas usufruem, né, no ambiente do tráfico, e vão cair num ambiente muito degradante. E quem tem dinheiro dentro da cadeia tem poder. Não é só aparência. Mulheres lindas, muito bem tratadas, classe alta, se estão presas, elas pagam por tudo e aí elas têm poder. Ninguém encosta a mão, ninguém faz nada. Então tem muitas realidades que estão na nossa sociedade, no nosso entorno, que se reproduzem dentro da cadeia e se reproduzem no ambiente socioeducativo. Tem um ritual de iniciação. Quem nunca viveu uma relação homossexual vai viver dentro da cadeia, vai viver dentro do ambiente no Santos Dumont de meninas. Porque se não viver, não vai apanhar. Costumo dizer assim que não tem como a gente ressocializar quem nunca foi socializado. Entendeu? Não tem. Então, assim, graças a Deus que eu estou há 2 anos numa unidade que, se você teve a oportunidade de visitar lá, é uma unidade completamente atípica no sistema prisional. Lá, as internas andam o dia inteiro soltas, ninguém fica com a mão para trás. Quando eu vejo elas com a mão para trás, eu falo, não bota essa mão para trás, que eu não gosto. Entendeu? Aqui você vai, eu preciso que você bote a mão para trás para você me respeitar. Eu te respeito e você me respeita. Eu só tive um problema lá em 2 anos. Nunca tive problema. Como elas estão em situação com filhos, aí elas ficam. É mais fácil a gente tentar ressocializar Ela elas. na unidade materna. Materna infantil. Tanto que logo quando elas chegam, todas elas eu sento e fico Ela mais de fica uma hora creche, falando ela com elas dentro do. Porque são poucas. Né? Então eu leio a lei de execução penal para elas, eu leio o RPR para elas, eu falo dos direitos e dos deveres, eu falo do jeito que elas têm que ser tratadas, do jeito que elas têm que tratar as outras, a gente, as outras pessoas que estão. Então quando elas chegam, elas já acham estranho, porque realmente dentro de um presídio feminino com 500 presas, uma diretora não tem condição para cuidar de todas essas mulheres e às vezes também não tem vontade. Quantas tem lá hoje na UNI? Na UNI hoje tem 11. Por que hoje tem 11? Porque teve desligamento ontem. Então tinham 19 mulheres, foram desligadas 8. Então é muito mais fácil. Mesmo assim, lá na UNI, com todo o carinho que a gente trata ela, eu às vezes não consigo ressocializar. Há pouco tempo teve uma menina que foi determinada a buscar a apreensão da criança dela porque ela já tinha acontecido outras situações com ela, com crianças na rua. E aí a gente conseguiu, né, junto com a vara de execução penal, o alvará dela. Eu arrumei emprego para ela, arrumei uma casa para ela ficar e ela não foi. E ela está na rua. Entendeu? Então, não tem umas que tem vontade, outras que não. Elas ligam para mim, eu converso, o dentinho do meu filho não nasceu, a gente tem isso, mas é muito mais fácil, porque é pequenininho. E é atípico, lá elas não ficam sem papel higiênico, não ficam sem nada. Porque mesmo que o Estado não dê, se elas estiverem sem, eu sou a primeira a comprar. Entendeu? Mas é diferente, a minha cabeça também é diferente. Entendeu? E eu faço parte do tratamento penitenciário, eu sinto a segurança. Eu tô na fila aqui de inscrição, quem é depois aí? Não, só quero contar uma situação aqui, porque nós somos alunos da Universo, então a gente fez um trabalho junto com o João, um projeto Líder, carcerário. São alunos do Luiz, Isso, do Luiz Eduardo. E a situação que a gente levantou com eles, na dinâmica de grupo, foi em relação às marcas deixadas pelo cárcere, com a saída deles do semiaberto, ou até mesmo quando eles cumpriram a pena para sair. E a questão muito levantada por eles é realmente a vulnerabilidade que eles ficam quando eles saem de lá.
lá. Quando eles saem, tem um preconceito da sociedade que não aceita eles como trabalhador, e quando aceitam, colocam condições precárias. Eles têm que trabalhar com R$400 ou R$500, eles têm uma família para sustentar, eles têm a ostentação do tráfico que está lá esperando eles saírem da cadeia para voltar para o tráfico, onde eles conseguem R$1.000 uma noite no sábado, trabalhando 4 horas. Então, assim, a realidade deles vem com uma realidade diferente da nossa. E isso foi levantado lá por eles quando eles falaram assim, porque todo mundo que está lá para eles é doutor, eles falaram assim, doutoras, para vocês é muito fácil cair, vocês estão em uma universidade particular, vocês estão... Eles levantaram essas questões da questão social. Então, assim, a gente trouxe para eles que a gente também tem as nossas dificuldades. Eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu tenho que optar por pagar meu carro ou pagar minha faculdade ou viajar. E eles não têm essa noção. Eles realmente eles têm esse bloqueio social, no qual a primeira dificuldade que eles têm, são muitas, eles voltam para o tráfico, voltam a se tornar ainda mais vulneráveis e se serem presos novamente. Mas a questão é a seguinte, ela falou que não tem como socializar. É a questão da comunidade, do entorno. Se nós tivéssemos pensado nessa frase, nós não estaríamos aqui e nem faríamos o trabalho que estamos fazendo. Porque nós temos que pensar assim, o que prende o sujeito naquele lugar? O que faz com que ele esteja preso naquele lugar e seja difícil de sair e ver novamente uma vida que ele nunca teve, enxergue uma vida, um horizonte diferente. Então essa frase é meio pesada, porque assim, nós temos que pensar realmente o que prende ele naquele lugar. Porque o nosso trabalho como psicólogo é qual? É tentar fazer com que ele veja, que ele vislumbre, nessa palavra de ciência, uma nova maneira de viver, que é o que ele desconhece. Então, assim, o que ela falou que o trabalho foi feito, o trabalho dos voluntários, é justamente isso. É fazer com que eles entendam na saída que existe uma oportunidade, que existe uma chance de se tornar um protagonista, de se tornar um autor, e reescrever essa história. Como é seu nome? Cristina? Pois é. Aí é que está. Porque quando a gente está lá no Congresso de Egressos, né, tinham lá mais de 10, 12, né, lá na mesa e na plateia, enfim, né, a questão não passa apenas por um desejo, por uma vontade individual. Há toda uma construção, né, uma produção que se faz em torno desse estigma, dessa marca. E uma das questões que eles estavam levantando foi a dificuldade, e aí homens e mulheres, tá, de conseguir o título de eleitor, que é uma exigência para o emprego. Às vezes eles conseguem emprego, mas o título de eleitor eles não têm. E a presidente do Conselho Penitenciário estava lá, né, a investida que o Conselho fez junto ao TRE para adquirir, foi negado. O TRE negou, porque disse que eles só terão direito ao título de eleitor depois de cumprida integralmente a pena, né? Então, aquele que sai em livramento condicional ou que está buscando emprego no regime semiaberto, ele não vai conseguir, se a empresa exigir o título de eleitor. E o Conselho Penitenciário disse que vai recorrer ao Tribunal Superior para tentar ver essa questão. Então, assim, não passa só, né, pela vontade, as dificuldades são muitas. E às vezes, né, você está ali envolvido e tendo que sobreviver, as coisas às vezes acontecem. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Ana, já que a gente está na questão da saúde, né, também. Como é que está hoje o sistema penitenciário no atendimento às mulheres? Eu soube que tinha um ginecologista na SEAD e que ele já não estava mais. Como é que está essa situação? Como é que está o atendimento a essas mulheres grávidas, a questão do acompanhamento pré-natal? Como é que está isso? A partir desse ano só que ela conseguiu um grande avanço, né? A doutora Ivone, que agora é a coordenadora de saúde. Ela é minha coordenadora, porque a unidade materna infantil ela é subordinada à coordenação de saúde. A coordenação de saúde? A gente é subordinada à coordenação de saúde. Achei que era o serviço social. A gente modificou em 2013. E estava sendo muito cobrado pelo Ministério Público, né, e com motivo o exame pré-natal. Elas conseguiram no início do ano a começar a fazer os exames pré-natais de todas as gestantes. Teve um problema, acho que agora. Mas tem só interromper. Esses exames estão sendo feitos na UNE ou já lá na Talavera, na delegacia?
lá na delegacia, porque agora não tem mais. Na unidade de ingresso. Não, está sendo feito na rede pública. Não, eu sei, mas são as presas só da UNE ou são as São das as outras unidades, unidades? todas as grades estão concentradas no Calafé. Todas as grades do sistema penitenciário. Então, elas estão fazendo lá no Calafé, elas vão para a rede pública e na rede pública é realizada. Elas estão conseguindo fazer na rede pública? Não, Agora, claro, né, atendimento de rede pública, não é nada particular, não é aquela coisa esperada. eu digo assim, tem o SOI, que essa é a questão, né? Está agendado para ela ir lá, qual é a realidade? Está agendado para ela ou para ele, quem precisar da rede pública, no atendimento da rede pública. Aí não tem transporte. E se tiver uma pauta para o juiz, o SOI, que é o Serviço de Operações Externas, né? Ela vai priorizar a pauta do juiz em detrimento da pauta do exame que está marcado lá na rede de saúde. Isso é uma coisa muito discutida. Então, como é que está isso? Não, isso é uma coisa que foi muito discutida no começo do ano, porque realmente estava acontecendo a prioridade. Estava sendo para fórum, né? Só que tem mudado um pouco isso, ainda não é aquilo que a gente esperava. Eu estava conversando com a doutora Ivana até essa semana a respeito sobre o exame de mama, porque a gente está no Outubro Rosa, e não é feito o exame de mama, não tem essa conscientização, né, nem para as presas e nem para as guardas. Né? Então, como eu vim com outra ideia lá de Brasília, na minha unidade eu já comecei a ensinar elas a fazer o exame do toque. Conversei com a doutora Ivone para a gente arrumar alguém para ir fazer essas palestras do exame do toque, né? Porque como não consegue fazer a mamografia em todas as mulheres, né? E eu acredito que de repente nenhuma mulher, infelizmente, né? Então pelo menos o exame do toque para a gente poder detectar aquelas que já têm caroço, se a gente mandar para a rede pública, né? É uma coisa que eu já estava conversando com a doutora Ivone, eu acredito que ela já vai estar fazendo essas coisas. Agora, realmente, que eu saiba, só tem um ginecologista, né? E com certeza o que atende são coisas emergenciais para 2.000 e quantas? 2.000 e poucas mulheres. E essas são coisas emergenciais, acho que até por isso mesmo que esse comitê está sendo montado, né? Porque essas coisas vão ter que ser trabalhadas e estudadas. Lá em São Paulo, que são 10 vezes mais o número de presas do que o Rio de Janeiro, ela para um caminhão com um aparelho de mamografia na frente do presídio e vai indo as presas fazerem. Né? Então todas fazem no sistema penitenciário de São Paulo. Aí eu até conversei isso com a doutora Ivana semana para ver se ela consegue esse contato lá no São Paulo, para ver se consegue fazer aqui. Né? Então está sendo uma preocupação. Tem mamógrafo utilizado? Tem. É só você entrar em contato com a Secretaria de Municipalizações que eles têm. Basta saber se eles vão querer ir nos presídios fazer. Porque eles ficam em cada período de bairro. Você entra aí na internet. Porque na verdade, esse ano foi criado em janeiro a Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. E toda essa política, ela está pautada nos princípios do SUS. Né? E princípios do SUS significa principalmente a municipalização dos serviços. Né? Então, você é da Secretaria de Saúde? Não, mas eu sou estagiária. Ah, de lá? Eu de um carro. Ah, de um cabo. Então, na verdade, essa política nacional, ela tem essa articulação da SEAF com a Secretaria Estadual de Saúde. Né? Então, os recursos, né? essa comissão, né? Vamos dizer assim, essa política que é intersecretarias, a gente está esperando que isso funcione, porque até agora a gente não conseguiu, enquanto era um plano de saúde, essa articulação da Secretaria Estadual de Saúde em algumas ações do tipo vacina, do tipo essas coisas. Mas, por exemplo, se a Secretaria de Saúde tem, é a hora da SEAP se articular. E aí são os gestores que fazem parte dessa política, tem que estar a da saúde é que até para aqueles que estão soltos já está difícil, né? Então, muito mais aquele que está preso. A médica que fazia os preventivos e acompanhava o pré-natal, ela tinha um problema. Eu fiquei sabendo porque as presas me contaram, coisas que ela me contou. Ela teve a síndica do prédio dela foi presa porque tentou matar o marido dela. Então, ela tinha raiva de presa. E ela estava fazendo o exame pré-natal em todas as presas. Então, entendeu? Então, assim, até mesmo a sociedade, quando a gente
sai com a presa para ser atendida, se a gente está com o SOI e passa na frente, está passando com os outros, o preço está indo na frente. Por quê? Se nós aqui pagamos tributos e eles estão lá, então também tem isso, né? Se for Bolsa Família teve esse discurso, era mais para a presa. É muito difícil. E aquele projeto municipal também, com Cegonha, Rede Cegonha, era isso que também eu queria saber. Como é que está funcionando? Cegonha Carioca. Como é que está funcionando? Então, todas as mulheres são cadastradas na Rede Cegonha, elas já chegam na unidade com aquele kitzinho que entregam e tudo. Mas e aí, o que é a Rede Cegonha? Então, o que acontece? Eu acompanho a mãe depois que ela já teve o bebê. A Rede Cegonha, quem vai mais falar é a diretora da penitenciária da Vera Bolsa. Mas eu acho que é um acompanhamento, não é isso? A gente É a garantia de um número mínimo de pré-natal, de toda a orientação, todo o trabalho educativo, né, para a mulher se conhecer nesse período de transformação do bebê, toda a orientação do ponto de vista emocional, do ponto de vista biológico do período da gestação. E ainda recebe um kit, né, assim, para o primeiro momento que o neném nasce, que é tipo um mini enxoval. Quando elas chegam na realidade, elas já passaram por todo o processo da referência para o momento onde vai fazer o parto. Exatamente. Isso é o mais importante ainda. E elas fazem todas no Albert Schweitzer. Todas elas fazem no Albert Schweitzer. O mais importante é isso. Onde vai fazer o parto? Porque antes as mulheres não... Você é da Rede Saúde? Eu apoio as unidades, alguns hospitais na Política Nacional de Humanização, né? Então, assim, chamou a atenção e eu ia até trazer algumas questões assim, que fui tocada, né, no sentido assim, que eu acho que a Política, né, Nacional de Humanização, ela busca essa intersetorialidade, de conversar com as diversas políticas, né? Então, acho que às vezes a gente tem essa coisa de muito fragmentado, né? Então, sistemas de justiça de um lado, sistemas de saúde do outro, e como que o diálogo em muitos campos, por exemplo, a questão do CRAC, né, já tem interseções sendo produzidas, que eu acho que produz um efeito interessante. Então, eu queria até, fiquei curiosa, porque você falou na apresentação da questão da roda de conversa, né, e dessa coisa de ouvir essas mulheres, né, que eu acho que também é uma coisa que a política traz muito no sentido assim, é construído pelo usuário, pelo gestor e pelo trabalhador, né? Todos esses são impactados aí por isso. Então, como é que é isso, essa escuta dela, até na questão, por exemplo, fóruns, de movimentos, no sentido dela também participar da construção dessa política que você trouxe, assim, como é que... Como a gente ainda está começando o comitê, né, isso foi até, eu não cheguei nem a comentar da Elizabeth Pérez, que ela está de férias, mas foi uma coisa minha mesmo, porque como eu tenho muito contato com as presas, o comitê, eu e a outra diretora, nós somos aquelas que têm mais contato, foi uma coisa minha. Eu pedi para elas sentarem, sentei com elas e comecei a conversar, o que elas achavam sobre o desligamento da criança, o que elas achavam, né, do parto com algemas, se elas tinham sido algemadas, essas coisas. Antigamente algemavam sim, hoje em dia não faz mais isso. Hoje em dia, antigamente, o que é antigamente? De 5, 6 anos atrás. Eu sei que algumas mulheres ainda existem no Brasil, vários estados, tem medo vários estados. Vários estados. A energia dela está toda ali, né, para parir. Mas, assim... Isso é uma coisa interessante, que eu tenho me dado conta nesses 4 anos de voluntária. A nossa cabeça não pensa como elas estão lá dentro. A nossa tendência é pensar de uma maneira correta. Então, de vez em quando a gente se surpreende com o que é possível fazer. Então, e o grupo de agentes é pequeno, às vezes uma equipe de 20 pessoas para 500 mulheres. Muito menos. Eu já trabalhei sozinha com 500 mulheres. 10, então, assim, a galerinha inteira. Eu sozinha. tem todas essas questões, né, envolvidas. Aí não tem jeito, só na tranca. Tem todas essas Eu estava questões. gritando e eu lá no meio desesperada. Mas essa questão, antes que eu lembrei, eu passei pelo INCA, né? Então, na oncologia, eu lembro da gente apoiando as equipes, essa situação. Então, eles estavam discutindo protocolos para acolher e para receber esse paciente que chega do sistema penitenciário. E aí, como que esse diálogo é importante, que você falou da questão da cisão e da separação muito grande do tratamento e a questão da segurança. Como que, às vezes, na saúde, essa questão da gente se afastar também dessa questão do julgamento
que é da segurança. Como que a gente lida com esses campos, né? Porque às vezes a gente vê o profissional de saúde numa questão da segurança, e aí ele está para cuidar e para acolher aquela mulher, Assim, como que você transita? as pessoas da saúde que eu converso, que eu lido, eu não sinto muito isso delas no sistema penitenciário. Assim, eu não sinto medo delas lidar com os presos. Não, eu sinto mais assim, mais precaução do pessoal da segurança. O pessoal da segurança, eles são. Eu acho que eles têm muito princípio da culpabilidade, entendeu? Eles esqueceram da presunção da inocência, porque é o que eles vivem. Se a gente, como eu falo assim, a minha linguajar, se eu dou um mole com uma presa, a presa pode vir reagir, me bater, fazer alguma coisa. Então tudo é feito com muita cautela. Eles também têm medo das coisas acontecerem, porque qualquer coisa é a gente que responde também. Né? Então, por esse motivo, às vezes a atitude que eles têm é muito ofensiva, não é defensiva. Né? Então é melhor prevenir do que remediar. Então vamos deixar algemado antes que ela vá sair correndo aqui e aí eu vou ter que responder porque ela fugiu. Porque quando você está com uma pessoa solta, né? Por exemplo, o uso de algemas. Eu, lá na minha unidade, todas as unidades prisionais têm que andar com a mão para trás, né? Algemada às vezes e tal. Se eu não ando com uma menina algemada, aí ela vai, foge, agride, faz isso, a responsabilidade é minha. Quem mandou eu não fazer procedimento assim? Por que eu quis humanizar? Pois Mas isso é uma norma, isso é uma portaria da SEAP que determina, porque o que a gente vê no sistema penitenciário é que as normas e as regras, elas mudam e elas são criadas de unidade para unidade. Não, já está tendo já. Então, assim, às vezes tem coisas, né? Tem coisas que não dá para entender. São normas que não estão no papel, muda de uma unidade para outra, mas isso está escrito, por que está assim? Por que está assado? Ah, não, mas aqui é assim, lá a senhora resolve lá, mas aqui é assim. Mas aqui é assim por quê? Tem que ter uma norma, um regulamento, existe um regulamento. Existe regulamento. Existem as portarias da SEAP. Por que cada diretor vai conduzir a sua unidade segundo a sua cabeça? Essas coisas, isso dificulta muito essa relação interna e os conflitos dentro das unidades, às vezes passam por isso, porque o preso circula, né? Ele sai de uma unidade, vai para outra, então ele percebe, né? Às vezes essas mudanças são feitas de acordo com a mesma segurança da unidade, aquilo que a unidade já demonstra. Por exemplo, interestaduais têm esse problema. Estava sendo discutido em Brasília a respeito de levar o bebê junto com a mãe para fazer os exames médicos, que é direito da mãe do bebê. Tem estados que é fácil levar porque pega um carro, bota a mãe e leva. No Rio de Janeiro, a mãe só sai com fuzil, com a equipe de SOI, porque a gente sabe que pode haver um resgate, como já tentaram resgatar uma criança comigo, entendeu? É muito mais perigoso. Então, por causa disso, a gente toma algumas medidas que nos outros estados não são tomadas. A mesma coisa das unidades prisionais. Por exemplo, o Bangu 1, que é uma unidade que tem um regime diferenciado. Algumas medidas são tomadas lá que não são nas outras cadeias, porque lá o público-alvo deles ele tem que ser tratado dessa forma, né? Por medidas de segurança, porque eles já estão acostumados com isso. O Esmeraldino Bandeira já é uma industrial, então as práticas que tem na industrial é diferente daquela que o Bangu 3, que são aqueles que são os presos mais perigosos e tudo. Então ela vai de acordo com a clientela, entendeu? Entre aspas. A unidade materno-infantil é todo mundo solto, porque está amamentando, é uma coisa mais, né, humanizada, por causa do bebê, não tem grade dentro, as grades são por fora. Ah, então no presídio do Talavera-Bruce, então pode botar as grades só por fora? Não, porque se botar vai todo mundo fugir do Talavera-Bruce. Então é a peculiaridade de cada unidade que, através dessas normas, são criadas coisas específicas, que são as normas gerais de atuação de cada unidade, que cada unidade faz também, que através dessas normas as atuações da unidade também acontecem, mas nada fora da legislação, nada que agrida, né? Porque o funcionário público não pode fazer nada que tem que fazer aquilo que a lei diz. Então, dentro do que a lei diz, a gente utiliza nossas práticas para poder aprimorar o nosso trabalho lá. Tem Roberta e tem Beatriz. Eu vi que na sua apresentação tinha uma referência à Elícia Safiotti. Eu vi que tem alguma coisa falando de Safiotti. O Safiotti tem um texto lindo que ele está no livro Crianças Vitimizadas, que é a Síndrome do Pequeno Poder. Eu acho que ele vale
quem tiver acesso, esse material eu já procurei pela internet, eu não achei, tá nesse livro, que trata exatamente dessas relações, o quanto eu procuro, se eu sou oprimido de alguma forma, se eu posso oprimir esse outro aqui, ela vai descarregar, e o quanto a gente é cego para essa rede, a gente não rompe esse processo. Eu acho que é muito interessante, é uma referência muito boa. Outra questão que foi em algum momento falando desses estigmas, até para arranjar emprego, o Tribunal de Justiça aqui do Rio tem um convênio de egressos que vão trabalhar no Tribunal de Justiça. E esse ano tiveram alguns casos de funcionários do tribunal que adoeceram de tuberculose e foi identificado que, para todo mundo, é a minha área, que hoje eu trabalho muito forte na tuberculose, a incidência entre determinados segmentos da população, não exclusivamente, mas é muito maior em presidiários, população de rua, moradores de comunidades empobrecidas. Mas qualquer pessoa, Tiaguinho teve tuberculose, um monte de gente, qualquer pessoa pode ter. E aí teve uma mobilização dos funcionários querendo acabar com esse convênio, porque o problema não era a falta de formação, a falta de atendimento, o problema era aquele indivíduo que está trazendo tuberculose para cá. Ontem eu soube que um funcionário aqui do CRP teve tuberculose, aí eu falei assim, então quem foi que passou para ele daqui? Fica essas questões, o quanto esses estigmas são fortes, e na realidade as referências que dessa pessoa, se para a gente que você perde o emprego, onde que eu vou, para onde que eu vou, separou da mulher, separou do marido, é difícil para aquela pessoa que passou 15 anos dentro de uma prisão, que perde a referência de família, se reintegrar, o caminho, eu conhecia a esposa daquele professor, do William, a Simone foi uma advogada, ela conheceu o William, um dos grandes nomes da época do Comando Vermelho, daí a grande... Isso. O formador do Comando Vermelho. Exato. E quando ele saiu definitivamente, ele desapareceu. E a filha dela me ligou e disse, minha mãe mandou pedir para ela um abraço para você, mas que ela sumiu porque ele não pode mais ficar em nesse lugar nenhum, porque a referência é sempre para o bem e para o mal, como foi para o Gregório, o gordo que acabou saindo da entrevista, fez documentário e mataram logo em seguida, independente de estar ou não associado, os preços das dívidas, os comprometimentos são muito grandes. E é muito complicado, acho que de forma a poder minimizar, lógico que a gente não tem essa expectativa para resolver tudo, mas para muita gente isso pode ser superado, porque o peso que ela carrega não é tão grande. Mas na realidade acaba se botando todo mundo dentro da mesmo liquidificador baixo, tudo farinha do mesmo saco, veio tudo igual e não tem solução mesmo, né? João. Mas eu não ter fechado para quem lembrar. E nosso horário até as 9. Até as 9? Temos 10 minutos, né? O desconto que a gente tem. O desconto do som, que a gente começou meia hora depois. O comentamento dos mexendo, dos saindo. Mas até para dar uma. Para fazer um fechamento aqui. Beatriz. Então, eu não sei se já alguém falou sobre isso, mas em São Paulo teve algumas denúncias sobre mulheres que tiveram seus filhos algemadas, né? E várias denúncias, se encontrou o mundo afora, né? E eu queria saber como é que é no Rio de Janeiro, se você sabe, a UME, ela já está com o filho, mas se você sabe, como é que acontece, né, o alvo? Então, eu tenho perguntado para as meninas quando elas chegam na UME sobre isso. Filho algemado ou a mulher tem eles têm Então, como eu falei, há pouco tempo atrás, né, que para mim já há bastante tempo que a gente, cada dia numa unidade prisional parece uma eternidade, né? Há pouco tempo atrás, né, algumas sim estavam sendo algemadas, mas agora essa prática acabou, colocaram uma equipe, que essa equipe que fica lá com elas no momento no momento da luz, do parto, é uma equipe que já está mais humanizada, né? E, inclusive cuida do neném, vai lá visitar o neném depois, às vezes. Isso é uma coisa que está mudando no sistema, porque antigamente o SOI não fazia isso, mas hoje em dia a gente recebe visitas. Mas olha, nesses anos todos eu nunca soube que as mulheres andavam e iam ter filhos algemadas. Mas não aconteceu. Mas não acontece mais. Né? Se você chegar e perguntar de repente para a diretora falar, elas vão falar, não, só aquelas que são mais perigosas que são, mas não, nem as perigosas, elas não estão algemando mais, porque eu pergunto para elas quando elas chegam lá. Então, graças a Deus, essa prática acabou no Rio de Janeiro, graças a Deus. Né? Porque a mulher não vai fugir tendo um filho, pelo menos toda mulher. Eu não tenho filho, mas toda mulher que teve filho já falou que é quase impossível isso. Uma coisa ou outra. João.
irmãos? Na verdade, é a Ana, né? É. Ana. A Ana falou uma frase que é muito interessante, que também foi dita lá no Congresso de Egressos, né? Que é repetida várias vezes, que como que a gente vai ressocializar alguém que não foi socializado. Eu penso um pouco diferente, assim, eu acho que é muito nessa linha, assim, né? Mas diferente no sentido de que, na verdade, a socialização daquelas pessoas foi daquela forma. Né? Não é que elas precisam ser ressocializadas, elas cresceram daquela forma. Na verdade, está fora do padrão moral nosso. Eu entrevistei 200, pouco mais de 200 internos no mês passado. Né, eu sou estagiário de serviço social numa das unidades mais cheias do Rio de Janeiro, que é o Centro de Piragibe. Né? E são 2.800, mas parece que aumentou para 2.900 agora. Né? E é interessante, assim, né? Como que você consegue trazer elementos da vida dele, até porque tanto assistente social como psicólogo, né? São dois intrusões na vida da pessoa, né? Você está perguntando tudo, né? Uma invasão, né? Enfim. Né? E são elementos que eles vão trazendo, né? De a convivência familiar, né? Como que ela estava toda conturbada, vamos dizer assim, né? Com todos os problemas que a Vanessa apontou já para a questão da institucionalidade da família, enfim, né? A escolaridade, é raro ter alguém de ensino fundamental completo. Sim, ensino nós temos fundamental aqui completo, os dados, né? de 2012, que é o dado do DPEI, que não está atualizado. Ensino fundamental incompleto é a grande maioria das mulheres, 884. Dado de 2012. Não, se repete, né? Por mais que tem diferença entre o feminino e o masculino, eu acredito que se repita, né? Até porque é visível isso, né? A cadeia, ela tem uma classe e ela tem uma etnia, né? Você consegue visualizar, você precisa de um estudo, né? O estudo só vai comprovar aquilo que você consegue ver de fato. E você tem uma idade também, né? Tem jovens. Né? E são jovens, e cada vez mais jovens, interessante isso. Né? E assim, é mais nessa linha mesmo, assim, a minha fala, sabe? Que eu tenho uma perspectiva, né, que eu defendo, né? Óbvio que não para essa sociedade, que é o abolicionismo penal, que é o fim, né, das prisões, e eu, quando faço o exercício, né, eu sempre procuro problematizar isso de alguma forma, com os internos e tudo mais. Né? E é algo muito questionado até por eles mesmos, tipo, pô, tu acha que todo mundo é inocente? Claro que não, pô, eu sou um idiota para achar que todo mundo é inocente. Claro que não. Né? Mas existe um teor político na prisão. Né? A prisão ela não surge do nada, ela surge num momento histórico. Né? A prisão, se a gente for pegar o início tal como ela é, né, ela surge junto com o capitalismo, para poder ter força de obra barata. É isso. Força de obra barata não, na época era força de obra escrava, né? Que era uma punição para aqueles que não queriam trabalhar. Né? Um cara que não queria trabalhar, como se tivesse emprego. Está voltando, hoje, os PPPs está voltando também. Com as PPPs também vai voltar isso, o trabalho escravo. Escravo, realmente. Né? Hoje recebe-se, alguém citou, R$400, né? Aí desses 400 ainda tem uma parte que vai para o Estado, tem uma parte que fica para ele e uma parte que vai para a vítima e o fundo. Né? Esse 400 é dividido para 4 setores. Né? E aí como que a pessoa sai, né? O Vicente Piragibe, lá na unidade onde eu atuo, é semi-aberto, e chega, os internos chegam lá sem documento. E eles vão sair sem documento, porque lá eles já estão na porta de saída. Então, tipo, por mais que a gente tente agilizar de alguma forma, eles vão sair. Né? A questão do título de eleitor. O título de eleitor é um direito político e, né, a gente sabe que o preso ele é cerceado, né, dos seus direitos políticos. Hoje, o CPF está vinculado ao título de eleitor. Se o camarada ele já teve o CPF anteriormente, ele não consegue a segunda via do CPF, porque precisa do título. Se ele não teve, ele consegue fazer o CPF, mas se ele já teve e perdeu, ele não vai conseguir emitir, a menos que ele saiba o número de cabeça. Até hoje eu não conheço nenhum humano que saiba o número do título de eleitor. Né? Oi? Não, deve ter, mas eu não conheço. Deve ter alguém que conhece, né? Mas enfim. Então, assim, são questões que a gente for ver, né? A natureza da prisão ela é muito mais política do que social, sabe? É muito mais econômica de fato, né? Não são inocentes, isso aí eu acho que a gente não pode trabalhar nessa perspectiva, porque senão a gente romantiza também. Não é porque eu defendo um mundo sem prisão que eu acho que não tem que ter algum tipo de
instituição, também não é isso, né? A gente está falando de um outro modo de viver, um outro modo de sociedade, né? Uma outra forma de relações sociais, né? Mas é ter clareza disso. E outra também é ter clareza do nosso papel como profissional naquele espaço, né? Ali a gente é agente do Estado, a gente é custodiador, é isso mesmo? A gente é isso. Né? Então, quer queira ou quer não, a gente vai estar de alguma forma normatizando aquelas pessoas, a gente vai estar de alguma forma reproduzindo os valores da instituição. Né? E aí que entra o espaço político da nossa intervenção. Como que a gente vai fazer isso? Né? A partir de uma perspectiva de direitos. Né? Como que a gente vai viabilizar o direito daquele usuário? Eu estava andando na galeria 3 horas da manhã e tinha uma presa que ficava sempre chorando, toda noite ela ficava chorando na grade. Aí isso me chamava a atenção, teve uma noite que eu parei para conversar com ela. Eu falei, por que você está chorando tanto? Você não pensa em sair daqui e melhorar? Ela, Dona, como é que a senhora quer que eu melhore? Eu cresci com meu pai jogando uma bola de futebol diferente. Quando eu fiquei mais velha, eu entendi que aquela bola de futebol era uma cabeça. Então, tipo, a vida inteira ela viu o pai dela jogando futebol com cabeça de pessoas. Entendeu? E isso pra você ver o nível. Entendeu? De pessoas que tem lá. Não é sério. Por isso que eu falo, imagina uma menina que teve. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, Dona, minha mãe sempre me botou pra rua pra trabalhar. E se eu não chegasse em casa com dinheiro, eu apanhava. Entendeu? É o discurso que a gente ouve. É uma realidade. E nunca mais me esqueci disso. Isso já foi falado pra mim há mais de 8 anos atrás. Mas essa fala dessa menina, eu chorei, eu saí chorando. Na galeria, eu falei, que mundo é esse que ela vive? Eu completamente. Uma delas, Dona Márcia, isso é assim, a minha avó, a minha mãe. Então, pra mim isso é natural. Quer dizer, é uma coisa. É isso, né? Enfim, a gente está com o nosso tempo. Não, assim. Eu tenho como responder? Não, eu achei que não tinha sido uma pergunta, tinha comentário. Não, tem sim, eu não, assim, pergunta mesmo, tem Thiago e tem Marilena que já foi. Uma pena, né? O Thiago perguntou da história do machismo, né? Da homofobia no presídio. Do seu ponto de vista, o que é mais forte seria o machismo. Porque na tua vivência, o fato de você ser gay, mas não ser afeminado, né, as pessoas ali te respeitam. Você tem toda a razão, né? Isso acontece muito, né, dos gays têm níveis de preconceito, né? Então vai, que nem o funk, vai aumentando a velocidade, não é isso? Então o gay que se identifica com o gênero masculino, como é o teu caso, que não é afeminado, o preconceito é mais leve, diria assim. Se é um gay que é afeminado, o preconceito é mais forte. Muito mais racismo do que se é o cara, não, imagina que eu olho pra você é negão, mas eu olho pra você, não sei se você é gay ou não. Você não é afeminado, então o que vai bater no seu lombo, o preconceito maior vai ser se você fosse afeminado. E aí se você é transexual, cara, é a velocidade 5 do funk, entendeu? Mas lá no presídio, isso é fato. E as meninas estão aqui para confirmar. A homofobia é muito maior do que o machismo. Né? E eu não sei te garantir se os gays são afeminados. Né? Não sei se vocês sabem quem é, meninas. Mas eu acho que, independente de serem afeminados, eu acho que não. Eu acho que não são afeminados. Até porque se fosse, eu já teria sacado quem deles era gay. O que as meninas falaram, ele saiu, depois que ele saiu que a gente soube que o cara era gay. Então eu acho que ele não era do tipo afeminado, senão a gente teria percebido. Então eu concordo com isso. E eu acho que uma sacação muito interessante que a Marilena colocou, ela já saiu, quando ela fala dessa nova geração de mulheres mais violentas, né? Isso bate com os números que a Márcia trouxe, do aumento de 42%, não sei desde quando para cá que você coloca. Nos últimos 5 anos, um texto que foi de agosto do ano passado. Então, olha só, 42% é um aumento enorme de encarceramento de mulheres. E a própria Ana coloca que desse ano já é percebido que as mulheres envolvidas no tráfico já estão andando armadas. E assim, eu tenho uma hipótese que eu posso depois me debruçar sobre isso, fazer algum tipo de pesquisa, né? Mas assim, do meu ponto de vista, para essa realidade que você
ficou chocada da história da cabeça, né? Que realidade é essa que essas pessoas vivem, né? E que é a mesma sociedade, né? Na mesma perspectiva do João, não é uma sociedade paralela, não é uma sociedade marginal, é a mesma sociedade contraditória que permite, né, os grandes prédios e as favelas e as comunidades. Mas essa realidade completamente diferente, paralela, que gera o homem jogando futebol com a cabeça, qual é o trabalho de uma comunidade? Não é o tráfico de drogas? Então a minha hipótese é essa, e eu vou muito seguir isso para pesquisar futuramente. Se para a nossa realidade do asfalto, a mulher se emancipa trabalhando, né, cada vez mais, ela tem que ter autonomia econômica, ela vai ser empregada doméstica, ou no nosso caso ela vai estudar, trabalhar muito para pagar uma faculdade, para ter nível superior, e a mulher cada dia que passa alcança a sua autonomia econômica cada vez mais. Numa comunidade, para a mulher ter autonomia, ela vai para o tráfico também. Então o trabalho na comunidade é o tráfico de drogas. Então, como o Thiago falou, que eu também achei fantástico, Thiago é muito contraditório, é meio muito louco isso, mas em certa medida eu também acho isso legal. Olha que louco. Do ponto de vista da emancipação feminina, para aquela realidade da mulher, isso é muito louco, mas você dizer assim, cara, a mulher está sendo mais respeitada dentro da comunidade. A mulher já está pegando em arma. Olha que louco. É óbvio que a gente não vai bater palma para isso, mas as contradições, elas se sobrepõem, e eu entendo quando você diz que acha que é legal. Porque do ponto de vista de gênero, para a realidade daquela mulher ali, os sons, elas estão brigando pelo espaço no mercado de trabalho da comunidade. E elas estão entrando cada vez mais no tráfico, estão sendo mais presas, estão assumindo liderança, né, estão andando armadas, então estão tendo mais status em pé de igualdade. Do mesmo jeito que a gente está alcançando pé de mais médicas, mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres assumindo cargos na gestão, na política, né, no Ministério da Saúde, dentro da comunidade, mulheres estão assumindo mais o tráfico. Então, a minha hipótese é essa. E era isso que eu queria falar, né? Passar a palavra para vocês, já posso já adiantar, agradecer. Anotei um monte de coisas, aprendi muito aqui nesse diálogo com vocês, espero ter a oportunidade de voltar. Também queria agradecer, pedir desculpa qualquer coisa, né, meu linguajar veiculada, as ideias, às vezes, um pouco, né, por mais humanizada que eu tenho, eu sou uma guarda, né, então... Eu queria contar para você. Não é relação ao meu tipo de ser, você vai ficar tranquilo com isso. Mas olha só, gente, antes de vocês saírem, deixa eu só dar um recadinho aqui, que é o seguinte: o Fórum de Saúde, né, do Sistema Penitenciário, ele começou em 2011, tá? E nesse ano de 2013 ele deu uma balançadinha, houve mudanças e tudo na Secretaria Executiva, e daí que a gente está agora dando gás. A gente convidou inclusive o Ministério Público, que tem sido um parceiro do Fórum, para estar aqui hoje, mas a doutora Anabelle, que é responsável pela área da saúde da Zona Oeste, que incorporou a questão da saúde no sistema penitenciário, porque o grande número de unidades prisionais está na Zona Oeste, no Complexo Penitenciário de Alicinó, né? Mas ela hoje não pôde estar aqui, porque o Ministério Público tem sido assim, muito incisivo nas cobranças, nas coisas, já moveu 4 ações civis públicas contra o governo do Estado, né, por conta responsabilizando o secretário da SEAP e da SES por conta da questão da saúde, da inoperância, né, na área da saúde. É claro que uma ação civil pública você judicializa e aí o Estado recorre, e aí fica recorre de lá, isso se estende, isso, né, é uma longa história, vira uma longa história, mas de qualquer forma foi uma parceria importante que o Fórum conseguiu, e a gente quer dar continuidade às discussões do Fórum. Queremos que vocês venham colaborar com a Secretaria Executiva, porque a cada fórum que a gente faz é um desdobramento e que envolve, que requer, né, ações, então isso é importante que a gente tenha mais gente animada. As universidades, sim, claro, das universidades, estagiários, quem quiser se agregar a nós, né, a gente será super bem-vindo. E dizer para vocês que a gente também pensou em trazer o representante do Ministério da Saúde para nos falar, aliás, o último fórum
Fórum no ano passado, ele se propôs a fazer oficinas para a discussão da nova política de saúde no sistema penitenciário. Só que a gente não podia chamar diante das eleições, a gente não sabia qual quadro, como que isso tudo ia ficar. Passadas as eleições, certamente, eu acho que o próximo passo agora, né, sim, né, foi no governo da Dilma que esse plano foi sancionado, então eu imagino que ele dê prosseguimento agora, e então já fica mais claro a gente chamar o Marley aqui, que é o representante do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça sobre a questão da saúde no sistema penitenciário. Ele já é nosso parceiro do fórum, já esteve conosco umas 3 ou 4 vezes. A primeira reunião do fórum ele esteve aqui conosco, que foi aqui no CRP. Enfim, então temos muitas coisas agora para dar andamento do fórum. Então, por isso, o convite de quem quiser, né, ajudar, é um aprendizado importante do ponto de vista político, do ponto de vista, né, das articulações que a gente precisa fazer. Não tem nada a ver com o presídio, mas a gente fala dessa questão de superações. Amanhã, às 18 horas, na livraria Travessa, em Botafogo, do lixão de Gramacho, que ele fez o documentário Lixo Extraordinário, está lançando o livro da vida dele, do lixão ao Oscar. Então é uma história assim, fantástica, eu conheço ele também desde de adolescente, toda essa trajetória. Quem puder participar, vai lançar dia 31 em Caxias, amanhã, a partir das 18 horas, na livraria Travessa, em Botafogo. Gente, então, né? Infelizmente, né? Eu quero agradecer, né, em nome do Conselho. Fiquei muito provocado aqui algumas vezes em falar, tá? Mas eu deixei circular, não vou trazer as questões que eu pensei, até porque assim, quando elas apareceram, né? Eu trabalho no sistema socioeducativo, acho que tem questões aí que iam perpassar uma outra discussão, por isso que eu não puxei, mas achei bacana que você trouxe nessa reflexão das violências, que a colega também que saiu falou, que acontece no sistema, mas enfim, né, só para me apresentar isso que eu acabei não falando, a Márcia Colheu olhando para mim, provocando, mas de todo modo, agradeço, né, em nome do Conselho, essa discussão bacana, a gente pretende repetir o dialogando com outras temáticas, para chamar a categoria para conversar, né, sempre naquela perspectiva que eu falei antes, né, de fazer essa aproximação, essa discussão, essa troca com vocês, sendo psicólogo ou não, mas que esteja na discussão dos direitos humanos, né, de pensar a prática psi e as práticas sociais. Muito obrigado.